Olá, meus irmãos amados, mais um culto na nossa congregação. Quero pedir que você, se não tiver com sua família reunida aí, convide, chame, dê um pause, convide-os para participar desse momento. É um momento de culto e o culto em casa, mas é a mesma importância e reverência quando estamos reunidos na congregação. Então chame aí as pessoas para participar desse momento. Eu quero agora começar orando, então vamos orar aqui, pedindo a Deus que nos dirija nesse momento. Senhor, Deus bendito, nosso Pai, nos dirige nesse momento, Senhor. Na Tua palavra, de que vamos falar sobre o Senhor e ouvir do que Tu tens para nós. Deus, dá-nos entendimento, abre nossos corações, nossas mentes para entender e receber o que Tu tens, a Tua mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos falar hoje sobre Eu vim para servir.
Está aí em Mateus 20, do versículo 20 ao 28. Então abra aí a sua Bíblia em Mateus, capítulo 20. Mateus, capítulo 20, vamos ler. Começar lendo do versículo 20. Então, capítulo 20. Então, vamos falar hoje sobre eu vim para servir, essa perspectiva. Vamos ver aqui nesse texto como Jesus nos mostra essa perspectiva do reino de Deus, de que nós viemos para servir. Assim como Jesus veio para servir, nós também viemos para servir. Então, versículo 20 diz o quê? Então se chegou a ele uma mulher a mulher de Zebedeu, com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. A mulher de Zebedeu, ela é Salomé. A mulher de Zebedeu, o nome dela é Maria Salomé. E essa imagem aí das três Marias são as três Marias que foram ver, viram Jesus, né? Pela primeira vez, depois dele ter ressuscitado. São as três Marias: Maria, mãe de Jesus, Maria Salomé e Maria Madalena. Então a Salomé era esposa de Zebedeu, mãe de Tiago e de João, os apóstolos Tiago e João, e irmã de Maria, mãe de Jesus. Então Tiago e João, na verdade, eram primos de Jesus Cristo. E foi essa mulher que foi falar com Jesus. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu, que é Salomé, com seus filhos, Tiago e João. Onde tem dizendo que é Tiago e João? Além de ser os filhos de Zebedeu, lá em Marcos, nesse mesmo texto, ao invés de falar que foi a mãe deles, fala que foi eles que foram fazer esse pedido. Adorando-o, pediu-lhe um favor. E o que ela pediu, essa mulher? Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes dois filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Então a Salomé, mãe de Tiago e de João, ela chegou ali, estavam todos os discípulos, né? Todos os discípulos de Cristo, e ela, tia de Jesus, né? Tia de Jesus, irmã de Maria. E chegou toda com essa intimidade que ela já tinha, e o próprio Tiago e João também eram bem próximos, né? Era um dos mais próximos, juntando Pedro, os três mais próximos, era Pedro, Tiago e João. E ela veio com esse pedido: manda que no teu reino estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. E aí você pensa, de onde é que vem um pensamento desse? Se você abrir no capítulo 19 de Mateus, volta aí ao capítulo 19. Capítulo 19, versículo 28. Abre a sua Bíblia. Só volta um capítulo de Mateus, capítulo 19, versículo 28. Olha só o que diz esse versículo. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, pai, mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Então, tanto Tiago quanto João e a sua mãe estavam tendo uma visão sobre o reino de Jesus Cristo, porque ele disse:
Arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. E João Batista, antecedendo Jesus, também pregava: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. E João e Jesus pregava a mesma coisa. E os discípulos, eles tinham uma perspectiva de que o reino ia ser instalado, ia ser estabelecido por Jesus naquele tempo. Que Jesus era um líder político. Então eles tinham essa perspectiva que Jesus era um líder político, ia ser um rei como os reis ali que estavam dominando, ia ser um dominador. Por isso que eu coloquei esse trono aqui nessa imagem, porque ele tinha essa visão que Jesus ia sentar, ia dominar, ia tomar o trono, a liderança de Israel política. E aí ela já estava fazendo ali uma aproximação, né? Já para reservar, eles já iam ter os seus 12 tronos, então já estava chamando ali para reservar os 2 tronos do lado direito e do lado esquerdo, de maior aproximação, de maior influência dos 2 lados. Olha, vou pedir isso para ti, meu sobrinho. Faz isso aqui. Faz isso aqui. E na verdade eles não estavam entendendo qual era a perspectiva do reino que Jesus estava dizendo. Então, nos tempos antigos, os altos oficiais ocupavam essas posições nas cortes reais. A mãe desses 2 discípulos mostrou-se extremamente ambiciosa, não se contentando com a promessa feita por Jesus. Não se contendo pela promessa feita por Jesus e mostrou que ignorava totalmente que, longe de tornar-se brevemente um monarca, Jesus estava prestes a ser executado. Então ela quis dar uma desperta, né? Quis usar de influência. É coisa desse mundo mesmo. Quis usar da influência dela e da própria posição que seus filhos tinham de maior relacionamento com Jesus e já arranjar um carguinho ali, uma posição mais privilegiada no reino, né? E ela, porque ela não entendia que ao invés de subir ao trono, Jesus na verdade seria executado. Na verdade ele seria executado. Flávio Joséfo, ele esclarece que nas cortes orientais as posições de maior honra e autoridade eram as que ficavam à direita e à esquerda do monarca. Por isso é que Jonatas e Abner se assentavam de ambos os lados de Saul. E o Talmud apresenta o Messias sentado à direita de Deus e Abraão sentado à esquerda. Então os israelitas já tinham essa visão de honra, de autoridade, quando as pessoas estão à direita e à esquerda. E a Salomé, mãe de Tiago e de João, ela já tentou ali, né? Vai que cola aí, eu consigo, meus filhos já ficam à direita e à esquerda aí com maior autoridade nesse reino. Mas ela não tinha entendido ainda a perspectiva do reino de Deus. E aí quando você continua lendo aqui, versículo 22. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Vocês não sabem o que estão pedindo de mim. Olha aí o que era, na verdade, o reino de Jesus Cristo. Olha aí o que seria o trono dele aí. Seria a cruz. A sua coroa era foi uma coroa de espinhos. E o seu trono, na verdade, foi a cruz do Calvário. Então, Jesus está dizendo: você não sabe o que você está pedindo. Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês não sabem. Ele continua aqui, versículo 22. Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber?
o cálice que está se referindo aqui, esse cálice dessa morte. Era esse sacrifício que ele ia fazer. Lembre-se que quando ele estava para ser preso, ele estava ali no Getsemane, ele orou ao Senhor, de Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Olha só. O próprio Jesus, ele estava considerando aquele cálice muito pesado, de sofrer pelos pecados de toda a humanidade e ser crucificado. A crucificação em si era uma condenação muito pesada. Era uma condenação muito pesada. Ele ficou desde a manhã até depois, à tarde, quase anoitecendo, crucificado ali, pelas suas mãos e os seus pés. E ele morreu ali, asfixiado, sangrando. Era uma morte terrível. E próprio Jesus disse: se for possível, passa de mim esse cálice. E quando ele foi ser crucificado ali, depois dele ser crucificado, os soldados ali tentaram dar uma esponja com vinagre, com certas substâncias lá para tirar um pouco a dor, e Jesus rejeitou. Então os discípulos ali, eles não estavam entendendo como era a característica do reino de Deus. Então ele estava dizendo: vocês não sabeis o que pedis. E aí ele diz: podeis vós beber do cálice que eu estou para beber? Responderam eles: podemos. Olha só o que os discípulos disseram: podemos. Eles não sabiam nem o que eles estavam falando. Eles não sabiam nem o que eles estavam pedindo. Nem o que eles estavam dizendo. Podemos. E muitas vezes nós temos esse certo orgulho, sabe? Além dessa prepotência, além dessa visão mundana, de achar que a igreja é como no mundo, em que nós temos que estar brigando por posições e que temos que conseguir que nossos parentes ou nossos amigos fiquem em posições, brigamos como as pessoas do mundo. E muitas vezes achando que não, nós podemos lidar com isso aqui, não, eu tenho capacidade de liderança, sou uma pessoa capaz. E essa visão mundana de achar que pode lidar com as questões do reino de Deus com suas próprias forças e galgando posições, galgando lideranças, brigando por elas, como os filhos de Zebedeu, como os filhos de Salomé, que estavam ali já tentando ali uma postura entre os dois, uma posição, é coisa mesmo do mundo, é uma coisa mundana. Então eles falaram isso, nós podemos. Versículo 23. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles que a quem está preparado o meu Pai. Então Jesus disse que eles iam beber mesmo, mas eles não sabiam do que Jesus estava falando. Porque realmente Tiago foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. Apesar de João não ter sido martirizado, não ter morrido no martírio, assim, não ter morrido sacrificado, mas ele viveu uma vida de martírio ali. Ele ficou lá na ilha de Patmos, enfim, ele teve uma vida. Ele só não foi, na verdade, morto porque não conseguiram matar ele. Não conseguiram matar João. Tentaram matar ele, não conseguiram, e aí colocaram ele nessa ilha. Deixaram ele isolado nessa ilha aí, porque não conseguiram matar ele. Ele viveu uma vida de martírio. Então eles não sabiam do que estavam falando, mas Jesus sabia o que eles iam passar. Por isso que ele diz: olha, realmente vocês vão beber. Mas não é isso que vocês estão achando, não. É algo muito sofrido, muito difícil. E ele conclui dizendo, versículo 23: então vocês vão beber,
Mas assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-los. É, porém, para aqueles a quem está preparado para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Então Jesus salientou que o pedido dele se baseava na ignorância em relação aos métodos empregados no reino de Deus. Os tronos são reservados para os que se assemelham a Cristo, mas somente Deus pode ser o juiz que dá ordem de mérito e privilégio. É como se Jesus houvesse dito: não me cabe conferir honras no reino de Deus. Então, eles não estavam entendendo essa postura de Jesus Cristo. Ele fala: olha, eu só faço o que eu vejo meu Pai fazer. Não cabe a mim e nem cabe a vocês dizer onde eu vou colocar, onde eu vou me sentar. Jesus conta em outra parábola: olha, se você for a um casamento, não sente nos primeiros lugares. Né? Se você não se coloque em posição de honra, porque você pode ser colocado, você pode ser convidado para sentar mais atrás. Se coloque em posição de humildade. Então ninguém pode se reservar o direito, ou mérito, ou privilégio de ser maior em algum lugar, em nada, porque não é essa a perspectiva do reino de Deus, não é essa a visão. Meu Pai que sabe, diz aqui Jesus diz. Ele que preparou, não sou eu que preparei. Ele está vendo, ele que sabe, ele que vai ver, ele que vai colocar. Versículo 25. Jesus chamou e disse. Antes do 25. Vamos ler o 24. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os dois irmãos. Então, aquilo ali tinha tudo para dar errado. Aquela postura de Tiago e João e da mãe deles. Tinha tudo para dar errado. Os outros se indignaram, e quando dizem indignaram, eles demonstraram a indignação deles. É um indignaram mesmo, mostrando, reprovando aquela postura deles. Apesar de que como todos eles sabiam, ou, na verdade, todos eles pensavam que o reino de Jesus, o reino de Deus, viria de forma física naquele momento, e eles tinham meio que essa esperança, essa visão de que Jesus ia ser colocado como rei, era aquela indignação, tipo assim, ó, tal, eu que queria ter essa posição, tipo assim, porque todos estavam tendo essa mesma visão de que agora eles iam se dar bem, que Jesus Cristo ia ser o rei e que eles agora iam reinar junto com Jesus Cristo. Então eles se indignaram, mas essa postura sempre tem a grande chance de dar errado. E o problema é esse, porque na verdade eles se indignaram porque eles queriam, porque eles não achavam justo alguém vir interceder para essa posição. Eles queriam competir por essa posição. Por isso que eles se indignaram. E o versículo 25, Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Então Jesus está colocando aqui que quando ele fala assim, olha, os governantes das nações as dominam, ele está falando, essa postura é do sistema mundano, porque os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre Jesus. Ele está colocando sobre um domínio mundano daquela época, que era um domínio à força, era um autoritarismo. Ele está dizendo em outras palavras, vocês sabem, vocês estão agindo igual, vocês estão pensando igual os líderes dessa era, desse tempo, os governantes das nações. Vocês estão pensando igual a eles. A palavra grega, aqui traduzida por dominam, significa governar subjugando
subjugando, mantendo em sujeição. A preposição nas palavras gregas originais para a regra kataku, quiero, que é essas duas palavras gregas que têm o mesmo sentido, ou são sinônimos, é kata, que significa descendente ou de cima. Os governantes mundanos governam de cima do povo. Eles assumem e mantêm o controle sobre as pessoas. Eles têm o poder de ditar aqueles abaixo deles o que devem fazer. Eles também esperam e exigem obediência. Essa mentalidade é aceita como normal e correta no mundo. As pessoas estão sob o líder para realizar os propósitos dele. Essa mentalidade tenta os líderes a serem egoístas ao governarem as pessoas. Então, quando ele diz que os governantes dominam, ele está falando sobre esse subjugar, sobre sujeição, manter sujeição. Então ele está dizendo, são os governantes desse mundo que querem isso. E eles querem sujeitar. Vocês são diferentes, ele vai dizer mais na frente. Não será assim entre vós, no versículo 26. Mas Jesus está dizendo que o governo dele não é um governo mundano que a pessoa exerce uma liderança de cima para baixo. Que a pessoa exerce uma liderança tipo assim, o maior é o que é mais servido, entende? Jesus não está dizendo que... ele está dizendo que o reino dele não é assim. Não é o líder lá em cima, na ponta da pirâmide, mandando em todo mundo, sendo servido por todo mundo e fazendo a sua vontade prevalecer sobre todos os outros, tendo uma posição de autoridade. Então quem lidera, ele não tem uma posição, ele tem quem lidera no reino de Deus, ele tem uma responsabilidade, mas não a posição de mandar em todo mundo. Ele não lidera assim. Na antiguidade, aceitava-se como natural essa forma de governo, atitude essa que até hoje prevalece, especialmente nos lugares onde a mensagem cristã tem sido rejeitada e não tem sido ouvida. Os apóstolos certamente devem ter tido ocasião de ver as ações cruéis e geralmente desarrazoadas dos oficiais romanos que estavam investidos de direitos de vida e morte sobre as populações subjugadas e que não hesitavam em ferir, assassinar, roubar e pilhar. Então, eles sabiam dessa postura. Por isso que se indigna, e eles se indignavam, e Jesus também se indignou com a postura da mãe de Salomé e dos seus filhos. Porque, em outras palavras, eles estavam querendo, olha, se for para alguém ter autoridade desse jeito, seja eu. E Jesus está dizendo, olha, as autoridades desse mundo que fazem isso. Eles que fazem essa autoridade de cima para baixo. Vocês serão diferentes. Vocês vão liderar como eu lidero. Como eu lidero. Versículo 25. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Então não será assim, não é assim no reino de Deus. No reino de Deus, essa lógica é o contrário. Quem quer ser o maior deve servir e não ter ascensão sobre os outros. Quem quer ser o maior tem que ser o menor, tem que estar abaixo dos outros, tem que ser servo. Quem quer ser importante deve ser servo. E toda vez que você vê essa palavra servo, quer dizer escravo. Escravo. Quem quer ser o primeiro tem que ser escravo. Como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para ser servido.
Então Jesus diz: eu vim para servir. Eu estou dando exemplo para vocês. Eu estou dando exemplo para vocês como é que é essa liderança. Não tem posição de um maior do que o outro. O maior é o que serve todos. O maior é o que leva todos para a presença de Deus. O maior é que está abaixo de todos, levando todos para o propósito da igreja, do reino. Então não cabe no reino de Deus essa postura de querer ter autoridade sobre os outros, no sentido de mandar, de privilégio. O maior é o que serve. Então esse que é o princípio de serviço. Assim como Jesus veio para servir, nós também. Então, nós precisamos entender que o serviço é algo importantíssimo para o reino de Deus. Servir é contrário à nossa inclinação natural. Na maior parte do tempo, estamos mais interessados em nos servir do que no serviço. Dizemos: estou procurando uma igreja que atenda às minhas necessidades e me abençoe. E não, estou procurando um lugar onde possa servir e ser abençoado. Esperamos que os outros nos sirvam, e não ao contrário. Mas à medida que amadurecemos em Cristo, o foco de nossa vida deve ser deslocada progressivamente para termos uma vida de serviço. Então isso acaba refletindo na vida da igreja, essa mesma visão que os apóstolos tinham, que os discípulos tinham, de posição, de privilégios, sabe? Líderes como privilegiados, líderes como alguém que tem privilégio. Isso se repete hoje. Às vezes a gente se coloca como consumidores, como eu estou aqui para ser servido e não para servir. Mas que essa inclinação egoísta do coração da gente é uma inclinação pecadora, natural e errada de querer ser mandar nos outros ou ter privilégio sobre os outros. Mas nós temos que o quê? Procurar o quê? Seguir esse exemplo de Cristo. Nós viemos para servir. Mas à medida que amadurecemos em Cristo, o foco de nossa vida deve ser deslocado progressivamente para termos uma vida de serviço. Então, serviço, antes de uma responsabilidade, tem que ser um valor, algo que você entende como fazendo parte dessa sua identidade, de quem você é, dessa posição, dessa postura. E para concluir, um seguidor de Jesus maduro deixa de perguntar: quem irá alcançar minhas necessidades? E começa a perguntar: as necessidades de quem eu vou alcançar? Você alguma vez já fez essa pergunta? Você alguma vez já fez essa pergunta? As necessidades de quem eu vou alcançar? Quem que eu vou poder ajudar? Quem eu vou servir? Siga esse exemplo de Cristo. Siga o exemplo de Cristo. De entender que você não veio para ser servido, mas para servir. E quanto maior posição de liderança você tiver, mais pessoas você vai servir. Então a nossa, vamos dizer assim, o nosso crescimento dentro da igreja não é um crescimento para cima, tipo assim, para o cume, numa elite, em que eu sou servido pela base da pirâmide por muita gente. A nossa luta é ao contrário. O servo de Deus, ele vai para baixo, ele vai para a base da pirâmide e ele serve todos ali, todos. Então, o nosso crescimento, nossa maturidade, ele vai passando progressivamente desse eu para o nós.
do eu sou servido para o eu sou servo. Para o eu sirvo, eu sirvo a mim mesmo, uma pessoa serve a mim, para que eu sirva a um, a dois, a muitos. Então, quanto mais pessoas você serve, essa postura de Jesus. A sua, a sua posição de liderança é ou de autoridade ou, né, ou de crescimento no reino, é medida por quantas pessoas você serve. O maior serve, o maior é que serve os menores. Então você quer ver o tamanho da sua posição no reino de Deus? Se pergunte quantas pessoas eu estou servindo. Quantas pessoas o reino de Deus eu estou servindo no reino de Deus com o meu dom, com os meus talentos, com as minhas habilidades? Quantas pessoas estão se beneficiando com a minha vida? Quantas pessoas estão sendo alcançadas, estão sendo abençoadas pela minha vida? Quanto mais pessoas são abençoadas por você, maior é a sua posição no reino de Deus. Por quê? Porque é medido por Jesus Cristo. Jesus morreu por todos, ele se entregou por todos. Ele serviu a todos, ele serviu nas posições mais baixas, né, quando ele lavou os pés dos discípulos. E ele fez todos esses serviços. Ele pegou nos leprosos. Ele falava, comia junto com as prostitutas e com os cobradores de impostos. Então ele estava nessa posição, ele servia a todos. E a realização de maior serviço, de maior amor que ele fez foi se entregar em favor de toda a humanidade. Então ele serviu, amou toda a humanidade. Ele se entregou por toda a humanidade. Todas as pessoas. É claro que nem todas vão aceitar. Então você quer saber medir o seu nível de autoridade no reino de Deus e de importância, vamos dizer assim. Veja quantas pessoas você serve. E coloque isso em suas orações. Coloque isso em suas orações. As necessidades de quem eu vou alcançar. A necessidade de quem eu vou alcançar. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te somos gratos porque tu nos supre de tudo que precisamos. Tu é o doador por excelência. Tu é o servo por excelência. Tu é o Senhor. Tu é o Senhor e tu serviu a todos. Tu se esvaziou a ti mesmo. Tu te esvaziou a ti mesmo e te fez como servo, te colocando na posição de servo. Nos ajuda, Deus, a ter essa humildade. Nos ajuda, Senhor, a ter essa postura e entender isso. Que quanto maior a nossa responsabilidade, quanto maior a nossa posição, mais pessoas nós, na verdade, servimos. Mais pessoas nós temos responsabilidade de servir, não que essas pessoas vão nos servir. Então nos dá essa sabedoria e nos ajuda, Deus, a nos colocar como servos humildes na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor estejam com todos vós e boa semana a todos.